Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso ArchiCAD 23. Sou David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a palette ou paleta flutuante do ArchiCAD. É um mecanismo muito básico, muito simples, mas que sem ele a gente não faz praticamente nada dentro do programa. Eu vou fazer o exemplo aqui para vocês em 4 elementos distintos para a gente poder ter opções. Porta, um pilar, uma laje e uma viga, pode ser. Certo? O que é a palette flutuante? Nós clicarmos aqui, por exemplo, na nossa linha e vier aqui, ou num ponto ou na extensão da linha, vai aparecer essa caixinha aqui pra gente. Essa caixinha ela nos permite modificar o elemento qual a gente está selecionando baseado num tipo específico de modificação. Como assim? Se eu clicar na bolinha, observe que aparece uma única paleta com 5 opções. Se eu clicar na linha, observe que aparece já uma outra paleta com 7 opções divididas em 2 linhas. Então assim, dependendo de onde a gente clicar no objeto, nós vamos ter diferentes formas de edição. Vamos começar aqui pela bolinha, que é a mais simples, onde ela vem essas 4. A primeira, que é a opção arrastar, a gente vai mover de lugar aqui a nossa linha. Lembrando que sempre que a gente der um desses comandos e usar um clique novamente, ele repete o último comando. A segunda, rotacionar. A gente vai vir aqui com o transferidor, escolhe um ponto que a gente quer rotacionar e pode girar a nossa linha aí em um ângulo específico. Então observa que eu cliquei de novo, ele simplesmente habilitou o transferidor para mim. Próxima opção, espelhar. A espelhar, você vai clicar, puxa um ângulo, como se fosse no AutoCAD mesmo, fazendo espelhamento. Pode usar um ângulo travado aqui, tá vendo? Ou um ângulo reto. E clica, ela faz espelhamento. E não necessariamente precisa ser na linha não, a gente pode clicar num outro ponto qualquer e ela faz espelhamento pra gente da mesma forma, tá? Ó. Tá aqui. Opção multiplicar, que basicamente é para fazer cópias. Essa caixa ela é bem complexa, bem detalhada, então a gente vai já fazer uma geral nela, porque ela repete para todos os demais elementos, tá? A primeira é a incrementar e desdobrar, ou seja, ela vai criar cópias baseadas numa distância previamente especificada em tela e vai criar cópias baseadas nessa distância. Inclusive a gente pode deslocar essas cópias no eixo Z, no caso aí na vertical. Como que isso funciona? Vamos clicar, aí aqui ela está perguntando onde vai ser essa próxima cópia. A gente pode definir um eixo e uma distância. Vamos colocar a reta aqui mesmo, a 17 centímetros. E à medida com que nós formos descendo, a cada 17 centímetros ela vai adicionando uma cópia, tá? Isso aqui não importa para que lado a gente está fazendo não, tá? Ela vai sempre puxar no eixo que a gente definiu aqui anteriormente. Então se eu fizer de novo, nesse eixo daqui, ela vai fazer... Opa! Assim, esse é o único comando que não repete com o segundo clique, tá? Você tem que confirmar ele e pedir para repetir. Aí vamos fazer nesse comando aqui e puxar, né? Ele cria essas cópias. A outra opção, incrementar, a gente pode escolher um número X específico de cópias. De cópias, né? Vamos pôr aqui, sei lá, 5 cópias que nós queremos fazer. E ele vai fazer essas cópias, as 5 cópias, baseado na distância inicial que a gente der. Então se eu der aqui 5 cópias a 1 metro, quer dizer que vai ter uma linha a cada 1 metro, um total aqui de 5 metros, no caso 6, porque conta a linha inicial também, 6 metros. Ok? A terceira opção, desdobrar. Nesse caso ele vai fazer bem parecido com a primeira, só que ele não vai fazer uma incrementação, ele só vai fazer o desdobramento.
que basicamente a gente define uma distância, um pouquinho 10 centímetros, e ele vai fazer uma cópia baseada num eixo qualquer, tá vendo? À medida que a gente vai aumentando o eixo, ele vai aumentando o número de cópias. Sempre com espaçamento de 10 centímetros, só que dessa vez, ao invés de a gente especificar na tela, a gente dá a distância inicialmente. E o último, ele é muito parecido com o segundo, que é o distribuir. A gente vai escolher também o número de cópias, vamos pôr a mesma 5. A diferença é que agora, em vez da gente fazer uma distância inicial, a gente define a distância final que a gente quer fazer. Inclusive, ele tem uma outra opção disponível para ele, que é a opção de menos 1. Então, a gente tem 5 cópias, menos 1, ou seja, ele vai fazer como se fosse 6, só que a sexta ela não aparece, tá vendo? Muito útil também em alguns casos. Ok? A última opção da nossa palette é a alongar, onde nós temos a opção de alongar a nossa linha em qualquer direção ou no mesmo eixo. Essas linhas azuis que aparecem aqui, elas são as linhas guias, tá? Disponíveis aqui em ângulos de 45 e 45 graus. É só segurar o Shift que a gente faz o ajuste aqui onde a gente vai entender. Ok? Tanto de um lado como do outro. Se a gente clica então na linha verde, a gente começa a ter então outras opções, sendo que as 4 de baixo se repetem, que é arrastar, rotacionar, espelhar e multiplicar. Então as de cima são as que mudam, tá ok? A primeira é para inserir um novo vértice, ou seja, a gente insere aqui um novo ponto na nossa linha. Clicando na linha novamente. A segunda é para poder fazer uma curva, tanto para dentro quanto para fora. Fazer assim. E vamos pegar essa linha de novo e fazer uma outra curva aqui. Tá vendo? Selecionar tudo de novo. A terceira. Certo. Antes disso, deixa eu mostrar. A gente está tratando de segmentos individuais, tá? Vamos fazer continuar do jeito que a gente está. Que é a edição aqui com tangente, tá? Para poder fazer o giro, né? No caso, o arco. Observe que agora apareceu uma nova opção aqui embaixo. Era um 4, agora apareceu uma quinta. Essa quinta opção é para fazer o offset, que é o distanciamento aqui baseado no raio, né? A gente pode distanciar. Por que mudou? Porque antes ele era um único segmento e agora a gente fracionou ele em 5, se não me engano, em 3 segmentos diferentes. Então cada um deles vai ter novamente agora um comportamento de forma individual. Observa que o reto ele não apareceu aquela opção do raio, mas aqui pelo fato de ser curvo ele já nos oferece. Se a gente selecionar todo mundo e tentar fazer, por exemplo, observa que vai aparecer mais outras 2 opções, que é o afastar aresta individualmente, não é do jeito que a gente tinha visto antes. E nós temos também a opção de afastar todo mundo, tá? Porque aqui não vai dar porque tá muito tá no limite, né? Mas ó, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue. Inclusive se a gente fizer apertar um Ctrl, observa que apareceu um maisinho ali do lado do lápis. A gente consegue criar uma cópia. Ok? Quando se trata de parede, as opções são muito parecidas. Se a gente clicar na linha verde, nós temos aquelas mesmas opções de baixo, só que agora com a diferença de alterar o lado da parede, né? A gente pode vir aqui, ó, definir um ângulo baseado num eixo, que a gente queira, né? Clicou de novo e um eixo. Tanto para de um lado quanto do outro. Nesse caso aqui ele faz a lateral toda e aqui a gente só cria uma ponta nova para ela. Certo? Clicando no ponto, nós temos as mesmas opções de baixo, mais aquela de estender, né, de alongar. Clicando na linha azul, essa linha azul é uma linha de referência, é uma linha de eixo que alguns elementos necessitam, igual pilar tem, viga tem e parede também tem. Que a gente tem as mesmas opções, inclusive a de fazer o arco. A gente pode fazer paredes curvas aqui também, inclusive arcos com tangente. E agora você pode ver que apareceu aqui agora a opção de fazer um novo nó no arco, tá vendo? A gente pode simplesmente vir cá e inserir
Opa, um novo nó. Tá? Aí inserindo o nó, nós dividimos a parede, igual a gente fez com a linha. Temos a opção de dar o afastamento aqui, que é o equivalente ao offset, correto? Se tivermos mais de uma parede selecionada em curva, a gente ainda ganha a opção de fazer o afastamento só da ponta, né, do segmento que a gente está usando, ou o total. E aqui ele vai mudando essas opções baseadas no raio, no tipo de geometria que nós temos. Um pilar, por exemplo, a gente vai ter os 4 pontinhos pretinhos e a linha de referência, que é aquela luzinha, está aqui no meio. Se a gente clica, sim, outra coisa, clicando aqui na face da parede, a gente ganha as opções só de movimentação. No pilar, nós temos as opções de movimentação, clicando aqui na face, com essa adicional de rotacionar no eixo, ok? Clicando no ponto, na linha de referência, nós temos as mesmas opções, mais a opção de fazer uma inclinação nesse pilar. Como assim? Vamos aqui no 3D, nosso pilar está reto. Usando essa opção, a gente tem a opção de vir aqui, ó, e inclinar ele. Sabe que ele inclinou e se implanta. E o mesmo pode ser feito através da linha de referência, inclinar ele aqui, ó. Opa, essa opção aqui. É essa mesmo. Aqui a gente tem a opção de voltar a inclinação dele para um eixo que a gente definir em 3D. Tá? No caso é mais complicado de fazer, porque o eixo não fica fixo igual é aqui. Implanta, que fica mais simples para movimentar ele. Clicando no ponto na lateral, nós ganhamos agora a opção de alongá-lo em diferentes condições, seja um lado só ou os dois, e em diferentes lados também, ok? Ele vai fazer isso baseado no ponto que a gente clicar. E clicando aqui no segmento, a gente tem a opção de fazer isso baseado então no eixo, né, do segmento. Se ele for nas laterais, a gente aumenta ele para as laterais. Se for essa parte de cima e de baixo, ele faz isso também. Na laje, mesma coisa. No ponto, a gente ganha a opção. A primeira opção aqui é de mover o vértice, que a gente não via nas demais ferramentas. Bolear e chanfrar, a gente pode colocar aqui um raio, não sei, de... Ali ele deu um porque está muito pequeno. Vamos colocar um mesmo que eu acho que vai dar certo. Ó, tá vendo? Ele faz aqui o boleamento. Acho que ele ficou pequeno, achei que ia ficar um pouquinho maior. Ponto 1, aí, ó. Ok. A gente tem a opção de dar aquele offset interno ou externo. As opções de mover normalmente. E essas duas opções aqui, que é adicionar e subtrair ao polígono. Como que funciona? Se a gente clicar em adicionar, a gente vai ter a opção de desenhar outra geometria baseada aqui no tipo de inserção, se é poligonal, retangular ou retangular rotacionado. E na hora que a gente clica dentro do desenho, ele adiciona. Isso não funciona, por exemplo, se a gente estiver do lado de fora, tá? Ele não adiciona, tem que ter contato, no caso, com o desenho. E usando a opção de redução, ele vai fazer o oposto, onde ele vai fazer um recorte na laje. Esse recorte pode ser feito de qualquer forma que desejarmos, tá bom? E clicando na face, a gente tem aquelas opções de movimentação. Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Mostrei aqui ver se adicionou alguma. Assim, quando a face é curva, a gente ganha essa outra opção aqui, ó, que é para definir uma aresta personalizada. A gente pode brincar e angular ela, por exemplo, em 45 centímetros. Quando a gente for na laje para ver, 45 graus, desculpa, aqui a gente tem a nossa quina, toda ela reta, e só essa parte onde está redonda, né, com a quina aqui de 45 graus. Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente pode mencionar. Essa opção para elevar, ela é para poder subir ela, normalmente funciona em 3D.
Aqui ela tá, por exemplo, na cota 0, a gente pode subir ela aí uns 20 centímetros, por exemplo. Quando a gente for no 3D, a gente vai observar que ela subiu. Cota 0. E cota 20, ela sobe. Então, basicamente, é isso que nós tínhamos para falar da palette. Nosso pilar, nós tínhamos uma viga que ele sumiu. Mas é isso, as funções da viga também era bem parecida com as demais, não vai fazer tanta falta para nós no momento. Então, pratiquem, olhem isso com os demais objetos que nós temos aqui, as demais ferramentas, e ver o que cada ponto referente ao nosso desenho faz para você ficar mais familiarizado com essa função da palette flutuante, que é extremamente útil e importante aqui para nós darmos as nossas formas, ok? Então é isso, eu agradeço já por ter assistido e até mais.